Qual é o ensino na carta enviada aos Tessalonicenses sobre a igreja e a tribulação? Paulo havia ensinado aos Tessalonicenses, em sua primeira epístola, que paz e segurança seria o lema no início do dia do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 2 e 3. Ele assegurou isto aos Tessalonicenses quando diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Evidentemente, paz e segurança acompanham a assinatura do tratado de 7 anos com o príncipe que virá, outro título para o homem do pecado. Entendendo isto, nós podemos entender isto de Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27, os crentes sabiam que o dia do Senhor não poderia começar sem o aparecimento do homem do pecado. Mais do que isto, Paulo ensinou-lhes que os juízos do dia do Senhor viria sobre os que estavam em trevas, não sobre os que eram filhos da luz e do dia. Também isso está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nos versículos 4 e 5. O capacete que protegia suas mentes e os preservaria de serem como os filhos da noite em sua esperança da salvação. Você pode ler isto nos versículos 7 e 8, também deste capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Então, eles tinham um capacete que preservava, o capacete da salvação. Eles podiam descansar na certeza que Deus não os havia designado para aquele dia de ira vindoura, o dia do Senhor, mas para a salvação deles, a salvação completa. A salvação da alma nós já temos, nós temos a salvação do corpo na hora do arrebatamento. A morte de Cristo deu-lhes a garantia incondicional de que compartilhariam esse maravilhoso resultado da ressurreição. Eles viveriam com ele. Note o versículo 9 e 10 deste capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Paulo lhes havia ensinado que seu libertador da ira durante o dia do Senhor era o Filho de Deus que vinha do céu para eles. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Este ensinamento de Paulo é consistente com a verdade dada ao apóstolo João de que o Senhor Jesus manteria os seus fora do tempo da tentação que vem sobre os moradores da terra, que não têm esperança celestial. Leia Apocalipse capítulo 3, versículo 10. A igreja não passará pela tribulação. Esta é uma verdade bíblica. Ninguém na igreja, que faz parte do corpo de Cristo, ninguém na igreja, na terra, ninguém da igreja estará na terra durante este tempo. Não existe arrebatamento parcial. Todos os salvos serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Note o que a Bíblia diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Paulo também diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos, note, todos seremos transformados. Todos, não parcialmente, não um grupo de crentes espirituais, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 54. Do 51 a 54. Deixo aqui uma palavra. Isto não abre a porta para um crente não ser espiritual, ser um crente relaxado, ser um crente mundano.
Porque nessas condições a sua salvação fica em dúvida. Será que realmente eu sou salvo, tendo uma atitude mundana, uma atitude carnal, deixando que, permitindo certas coisas em minha vida que me descaracteriza como um crente? Mas na hora do arrebatamento, todo salvo será levado, arrebatado. Os crentes que morreram serão ressuscitados, transformados, como nós acabamos de ler. E os vivos, todos serão transformados. Muitos tentam, através de parábolas encontradas nos evangelhos, tentar fazer uma doutrina que é contrária a versículos bíblicos sobre o arrebatamento, tentar lá fazer uma doutrina que alguns serão deixados para trás. Eram crentes, mas não eram espirituais. Não, aquelas pessoas dos quais o Senhor Jesus descreve como pessoas desqualificadas não eram salvas. Eles tinham aparência, tinham nome de que tinham vidas, tinham nome de que tinham vida, mas estavam mortas. Algo que nós temos bem claro em outras passagens das Escrituras. Por dizer que é crente, por ser batizado, por fazer parte da comunhão de uma igreja local, por fazer parte da ceia do Senhor, nada disto qualifica ou é prova que uma pessoa é salva. A salvação é uma experiência pessoal, espiritual, real, com o pecador e Cristo. Quando esta pessoa teve um encontro pela fé com Cristo, ele como pecador, Cristo como Salvador. E ela depositou a sua fé nele, um pecador arrependido, reconhecendo que era merecedor do inferno, o castigo divino. Então, ela foi salva por ele. No momento, ela nasceu de novo, ela foi salva. Esta é uma experiência de salvação. Todas as outras coisas que ela desfruta através do cristianismo, que está nas Escrituras, para o povo de Deus, para as pessoas salvas, não melhora a salvação, acompanham a salvação. São bênçãos que Deus deixou para os salvos neste mundo, ter comunhão numa igreja local, ser batizada, fazer parte de da comunhão de uma igreja local, participar dos emblemas no primeiro dia da semana, exercitar os dons espirituais que ela recebeu na igreja local, mas isto não melhora a salvação. Simplesmente ela está gozando aqui na terra já e desfrutando da vida de um salvo. Mas a salvação se deu muito antes de ela estar desfrutando e tendo comunhão com outros irmãos já salvos numa igreja local. Uma igreja local não devia acontecer, mas pode, infelizmente, de ter pessoas não salvas, que simulam muito bem. Mas essas pessoas lá no fundo, se já não foram cauterizadas pela sua própria consciência, a consciência já não foi cauterizada, ela não foi cauterizada pelos seus próprios argumentos contra aquela voz que diz que falta alguma coisa, a real coisa que é a salvação, ela pode continuar muito tempo e pode morrer assim, pensando que tudo está bem. Porque esta pessoa, como um religioso, procura ocupar, preencher o vazio que nunca foi preenchido por Cristo e a salvação que Ele oferece, pode preencher com aquelas atividades, mesmo sendo uma igreja, uma assembleia, preencher com aquelas coisas. Mas na realidade, nunca houve um novo nascimento. É um perigo uma pessoa preencher com atividades cristãs, mesmo legítimas, aquilo que só Cristo pode ocupar. É um engano e um perigo, pois na hora da morte essas coisas não vão valer para levá-la para o céu. Só existe um Salvador. Essas coisas não salvam, mesmo legítimas, que fazem parte das atividades e da vida do povo de Deus, das pessoas verdadeiramente salvas. Essas coisas
não dão salvação, não melhoram a salvação. São coisas que acompanham a salvação, não dão salvação. Portanto, cada pessoa deve examinar-se a si mesmo. Teve a experiência de salvação? Se você está me ouvindo, você sente este vazio que não foi preenchido ainda que só Cristo pode preencher. Você participa das atividades cristãs, mas existe uma voz no seu interior que clama, que lhe acusa que você não nasceu de novo, você não foi salva. Você tem que começar de novo, começando com a salvação. Não tenha vergonha de dizer que você não é salvo, porque pior será na hora da morte, quando todos pensam que você está no céu e você está no inferno. Você sempre foi um pecador que nunca resolveu o perdão, nunca resolveu o assunto dos seus pecados, nunca recebeu o perdão dos seus pecados. Quem tem perdoado você é você mesmo. Usando as atividades cristãs para acalmar o Espírito Santo que trabalha em você, a sua consciência que não lhe deixa tranquilo. A salvação é uma bênção de Deus, mas é uma bênção que só Deus pode dar. Nós não podemos transmitir a nós mesmos, nem a comunhão que estamos numa igreja local pode nos dar isto. Você pode começar do zero, começar bem.